que coloque amor em nossos corações, Senhor, para que sejamos dignos de mais uma vez conversar sobre a obra do Teu Filho. Mestre amado, se conosco, Senhor. Permite que os nossos mentores estejam aqui, que consigam desfazer as nossas escamas, Mestre, consigam abrir os nossos corações, as nossas mentes, para mais uma vez nos colocarmos à disposição de aprender a Teu respeito, através de tantos enviados que Você nos trouxe. Se conosco, Mestre amigo, hoje e sempre, com a graça de Deus. Vamos lá. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39, disse Jesus. Opa, está errado, pera um pouquinho. 57. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Disse Paulo: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai comentar essa passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, com o título Dinheiro. Diz Emmanuel: Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que um homem dê a César o que é de César, exemplificando respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa o mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é por obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Acho que mais claro é impossível, né? A gente vai responder pelo que a gente fizer de todas as graças e todos os bens que nós recebemos. O uso que nós fazemos das coisas que nós recebemos do Pai é que é o X da questão. Uns têm mais dinheiro, outros têm menos dinheiro, uns têm mais inteligência, outros têm menos inteligência. Todos nós temos qualidades, às vezes materiais, às vezes imateriais, não importa. O que importa é que a gente use isso para o bem da humanidade. Se eu tenho mais dinheiro que o outro que tem menos dinheiro, eu posso ajudar aquele que tem menos do que eu. Sempre vai existir alguém que tem menos dinheiro que eu. Então eu posso ajudar aquele. E Emmanuel chama muito atenção para que a gente não se torne escravo do dinheiro, né? Ele chama atenção pela obsessão da posse do dinheiro, né? Que instala o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano muito difíceis de tirar da nossa alma. Não ter obsessão por dinheiro, ter dinheiro para sobreviver, para viver e para ajudar. Trabalhar sempre como o mestre sempre trabalhou. 24 horas por dia. Os exemplos nós estamos vendo aqui a cada aula. Maria, Paulo. Ninguém tinha grandes contas bancárias, ninguém tinha grandes riquezas, mas a riqueza espiritual desses seres talvez jamais seja igualada na humanidade. E eu acho que esses exemplos que a gente tem que seguir. Tenhamos aquilo que nos é necessário para a sobrevivência. Podemos gastar, podemos usar para o nosso prazer? Sim, mas sem esquecer que existem muitas pessoas que precisam de nós, que precisam daquele pouco que nos sobra, para ter uma vida digna, para ter um Natal digno, para poder fornecer leite para o seu filho, para poder ter um pouco de paz. Nós vamos responder por cada um dos presentes que nós recebemos de Deus. É esse a grande lição de Emmanuel nesse dia de hoje. Tá bom? Obrigada. Agora com vocês, nossa irmã brasiliana. Não diga isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da internet, pessoal do Iperuíbe.
né? E os desencarnados também, especialmente, que estão muito interessados. Os mentores sempre falam para a gente pensar um pouco mais nos desencarnados, que têm buscado muito Jesus, se preparando para nascer de novo, né? E hoje é a nossa 18ª aula, né? Vai falar hoje sobre Lucas, seu Evangelho e o Ato dos Apóstolos. E também João, seu Evangelho e o Apocalipse, né? Vamos ver se a gente consegue dar essa aula completa hoje, senão nós vamos fazê-la em 2 etapas. E nós iniciamos a aula de hoje com Lucas, né? Falando de sua vida e obra. Lucas foi médico, né? De profissão, estudou arte, logo aprendeu a pintar. Foi discípulo de Paulo e evangelista, porque escreveu o 3º Evangelho. Lucas era gentil, natural de Antioquia, cidade situada em território hoje pertencente à Síria e que na época era um dos mais importantes centros da civilização helênica, na Ásia Menor. Eu queria falar um pouco, né, a respeito da infância de Lucas, mas é muito pouco que eu consegui ler, né, no livro da Taylor Cardell, onde ela chama Lucas o médico de almas, né? Oi? Já chamava, né? Mas fazendo a leitura do livro, é isso que você sente. É muito forte. Ele já criança se preocupava com o outro. O pai de Lucas era politeísta, né? Mas, certa vez, ele gostava muito de estudar. O pai dele fora um escravo liberto, né? Foi liberto da galé por um tribuno que se afeiçoou a ele e, vendo que ele era muito inteligente, ensinou muitas coisas a seu pai. E o seu pai aprendeu a ler e gostava muito de estudar. E assim ensinou a Lucas, né? E um dia ele disse para Lucas que existia um Deus desconhecido, né? E além dos deuses que ele conhecia, que ele professava, existe um Deus desconhecido, mas que ele não poderia falar para Lucas sobre esse Deus porque ele não o conhecia. E o menino gravara isto, né? E ele tinha uma amiga, que era filha do tribuno, onde ele auxiliava a criança em suas tarefas e também brincava. Nessa altura ele tinha entre 8 e 10 anos. E essa criança ficou muito doente, essa menina, que se chamava Rúbia. E a menina muito doente, e os pais politeístas, obviamente não procuraram o Deus único, né? O Deus dos judeus, eles eram romanos, e os romanos não acreditavam no Deus único, né? Mas no politeísmo, nos deuses exteriores. E então ele começou a pensar nesse Deus. Onde estaria esse Deus desconhecido? Mas o pai dele falou que ele está em toda parte. Alguém falara para ele que ele está em toda parte. Ele não conseguia entender, mas que ele pode estar na pedra, na planta, no ser humano. E ele começou a cultivar isso em sua mente, né, em seu coração. Ele encontra uma pedra muito bonita e nessa pedra ele começou a concentrar a sua força e o seu amor pela menina. Então ele começou a orar. Isso é ótimo. Ele começou a orar pela criança, né? E envolvendo naquela pedra. Ele falou: se Deus está aqui, ele pode me ouvir, né? E está ele lá num cantinho quietinho. E chega o pai da criança. E aí o pai da criança estava desesperado, porque amava muito a filha e não sabia o que fazer. E aí ele começou a pensar nos deuses dele, né? E dizia que prometia muitas coisas a esses deuses, se eles curassem a menina, o que eles queriam. Ele daria até tudo que ele tinha, porque ele era muito rico, né? E aí ele queria alguém para conversar, e ele não tinha um amigo, ele não tinha ninguém, não poderia parecer fraco, porque ele, sendo um homem que trabalhava com a justiça, né, da época, não poderia parecer fraco, e ele precisava de alguém muito amigo e não encontrava. E aí ele sai para um lugar desesperado, não sabe chorar, não sabe o que faz, e ele vê alguém sentado, pequenininho, de longe. Ele diz: quem pode ser?
Aí ele se aproxima e vê que é Lucas, né? Que, como Lucas era grego, ele era chamado de Lucano. Assim era a pronúncia do seu nome. E ele chega perto do menino e pergunta o que o menino está fazendo ali. Ele disse: Senhor, eu estou aqui fazendo as minhas orações pela Rubem. E ele ficou embaixo da janela da menina, né? Porque a menina estava doente, ele não poderia se aproximar. Eles não sabiam o que era. E ele disse que estava orando pela menina. E ele disse: por que Deus você está orando? Ele disse: pelo Deus desconhecido. Você conhece ele? Ele disse: Deus desconhecido, não. Aí começou a falar dos deuses deles, né? Aí ele disse: não, meu pai falou que existe um Deus desconhecido, que ele não sabe me explicar, mas que ele pode estar em todo lugar. E eu estou aqui, encontrei essa pedra bonita, acredito eu que ele possa estar aqui. Quer dizer, por ser bonita, né, Deus estaria ali, uma pedra colorida. E ele estava com ela na mão e ele disse: veja, Senhor, né, a pedra. E quando ele pega na pedra, a pedra está muito quente. E ele disse: onde você encontrou? Ele disse: né, eu estava procurando e a encontrei no capim, no mato, onde ele estava passeando lá. E ele ficou assustado por causa do calor, que a pedra se mantinha. E ele ficou um certo tempo com a pedra e a pedra não esfriava. E estava já frio, porque era final de tarde, já entrando para a noite, o sol já tinha se pondo. E aí ele ficou pensando naquilo. Aí conversou bastante com o menino, né? E aí ele disse para a criança que já estava a hora dele ir para casa. Ele disse: não, vou ficar mais um pouco, preciso orar mais por ela. Preciso que ele me ouça, né? E aí tal, depois o tribuno vai cuidar da vida, mas pensando porque aquela conversa dele com o menino já deu uma aliviada nele, porque ele queria desabafar, mas também para o menino ele não poderia parecer fraco, porque ele, como patrão, embora o pai dele já fosse liberto e eles tratavam como amigos, né, parcialmente, não naquela intimidade, com respeito e tal, mas tratava de maneira melhor. E aí passou-se, né? Depois o menino continuou em suas orações, né, e procurando um remédio que a curasse. Vieram muitos médicos assistir a menina e não tinha melhora. Ela tinha inchaços na perna, nos braços e uma febre muito alta que não cessava. Então o menino, andando pela floresta, ele encontrou umas ervas, né? Levou até o médico e disse para o médico que colocasse no vinho quente. Provavelmente, através da mediunidade, Deus utilizou ele por causa da sua fé, né? E eu achei isso de uma beleza muito profunda. E aí o pai leva, né, meio desconfiado: como que eu vou dizer isso para o médico, né? Que foi uma criança que me deu as ervas. Aí o médico disse: onde ele conseguiu essas ervas? Porque ninguém consegue essas ervas. São ervas muito raras e difíceis de ser encontrada e as pessoas não têm conhecimento dessas ervas. Ele disse: ele não me falou. Ele disse que estava caminhando e procurando e as encontrou e pediu que colocasse no vinho quente. O médico sorriu, né? Ele achou até que o médico ia debochar por causa da atitude e vinha de uma criança. Ele disse: então tá bem. Disse que tinha cheiro muito forte. Ele abriu no quarto assim, o cheiro era quase insuportável. Mas ele pediu que fizesse o que a criança pediu. Então, e os remédios que o médico preparava, a criança não aceitava. Ela tomava, se esforçava para tomar, mas ela punha para fora. Ela vomitava o remédio. E quando prepararam esse remédio que o Lucas trouxe as ervas e pediu para botar no vinho quente, ela tomou devagarinho e ali ela já conseguiu dormir, que a criança não dormia. Diz que era muita dor que sentia. Ali já conseguiu dormir, né? E nessa passagem entre Lucas e o tribuno, Lucas disse para ele que tinha muita vontade de ser médico, mas naquela época precisava-se de dinheiro e de nome, né? Não era apenas o dinheiro, você precisava de nome. Ele era filho de escravos, não ia chegar na escola assim tão fácil. E aí o tribuno disse para ele que vai ajudá-lo a ser médico. Mas ele falou isso não com muita certeza. E aí ele vai e fala isso para o médico que cuidara da filha dele. E o médico disse: vou registrar tudo isso que você está falando, porque agora você deve para o Lucano, né, esse auxílio de levá-lo à escola. Tudo bem. Aí a criança ficou bem, né, se recuperou.
E os professores, que eles tinham aula em casa, os professores que davam aula para ela, passou a dar aula para o menino também, que o menino não tinha essas aulas. Ele só lia em casa o que o pai ensinava, né? Tudo. E aí ele começou a estudar. Só que tinha um dos professores que ensinava filosofia, ciência, outras coisas, não, na parte de médico, e ele não gostava do menino. Ele batia, chicoteava na criança. E o que ele fazia? Preparava, mas não fazia isso na frente da menina, porque a menina era amiga, logo ia contar para o pai, né? Mas o menino não contou para ninguém, silenciava, não contava. E ele chicoteava a criança todos os dias. E ele, obediente. E ele colocava tarefas muito difíceis. Sabe o que o menino fazia? Ele estudava tanto, dava pronto o que ele fez e ainda adiantava. Ele estudava além do que lhe passava, né? Porque ele queria ser médico, era o objetivo dele, e ele estava firme. E o outro médico, o médico que começou a dar aula para ele de medicina. E aí o tribuno diz, não, eu quero que ele vá para Alexandria, precisamos preparar ele para Alexandria. E aí ele segue a vida. Mas eu achei a beleza porque é a história dele e é como ele é. Se você começa a ler o livro, né, ver a infância dele, você vai ver que é o Lucas, e adiantando que se assemelha a Bezerra demais. A alma, né, a forma, a vibração que você sente na leitura é a mesma. Nossa, é muito forte. E agora nós vamos ver vida e obra de Lucas. E aí, na mocidade, Lucas estudou artes e ciências, particularmente retórica e medicina, né? Retórica, ele vai estudar ali as palavras, um entendimento diferente da medicina para poder se expressar melhor, né? Tem um conhecimento da letra, além da medicina. Há quem afirme ter sido ele um hábil pintor. Existem diversos retratos de Jesus Cristo e Maria feitos por ele. Lucas é autor do terceiro evangelho e de Atos dos Apóstolos. A primeira referência a Lucas consta nas epístolas de Paulo, nas quais é chamado de colaborador e médico. Por quê? Diga. Mas, gente, eu tenho que me afastar aqui, eu estou muito próxima. Acho. Eu sou a moça inquieta. E não tem muitos assuntos, muitas coisas a respeito de Lucas, né? Mas as pequenas partes que se encontram a respeito de Lucas são muito profundas. E dela dá para você tirar lições muito grandes. E aí se percebe o quê? Que não precisa ter grandes escrituras sobre quem é bom, né? Quem é bom, a minha mãe já dizia, é bom por si só. E ele caminha, né? E assim era Lucas. Ele foi companheiro constante de Paulo. Nós sabemos que ele conviveu com Paulo em todas as suas viagens, inclusive ficou preso junto com Paulo, né? Por várias vezes externa a alta consideração que tinha por ele, elogia-lhe o zelo e a dedicação, a fidelidade de coração, por isso dá-lhe o título de apóstolo. E é merecido o título de apóstolo, porque ele é um apóstolo, ele não foi, né? Ele é. A vida continua, né? E naquilo que você é bom, você continua sendo, né? O que não nos serve, o que não é de Deus, o que não é divino, vai ficando para trás. Mas o que é de Deus cresce e floresce e dá frutos, né? E assim é Lucas. Cheio de sensibilidade e disponibilidade, Lucas foi um apóstolo do mais solícitos. Possuía sólida cultura científica e literária. Não se casou nem teve filhos. Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre aqueles que antecederam a Jesus, os filósofos, né? Mais de 5.000 anos antes de Jesus chegar ao planeta, encarnado, né, porque ele é governador do planeta, ele trabalha junto com Cristo e ele é presente desde o nascimento do planeta. Mas quando ele encarnou, antes dele encarnar, muitos foram enviados para nos ensinar, né, para nos preparar para a vinda de Jesus. Porém, os filósofos, os sábios, né, os ascendidos, eles conservaram os ensinamentos apenas para si ou para aqueles que eles julgavam ser dignos, né,
do conhecimento divino. Sempre, sempre Deus colocou para os homens de igual forma. Porém, quando nós reencarnamos, muitas vezes, e na maioria das vezes, esquecemos das nossas tarefas, dos nossos deveres, né, com Deus. É necessário que prestemos atenção em nossas vidas, né, em nossas condutas, para que possamos fazer melhor a vontade de Deus. Por vezes, possamos até estar pensando, estar realizando a sua vontade, mas é necessário observância, né, com o Evangelho. E vem Jesus, né? E Jesus, ao seu tempo, informou os sábios e os oprimidos, igualando os nossos postulados sublimes da fraternidade e consequente filiação divina, lembrando ao homem que todos somos filhos de Deus. Jesus não excluiu homem algum, o sábio ou oprimido, para ele não fazia diferença. Nos mostrou e nos colocou que todos somos filhos de Deus. Aos sábios, ele conclamava-os a responsabilidades, aos fracos e oprimidos, aflitos e desesperados, dava o bálsamo de esperança, ensinava o caminho da renovação. Embora sua área de ministério tenha sido relativamente pequena, a pequena Judéia, seus ensinos imortais de amor e perdão se expandiram como um foco de luz divina irradiando a verdade. Assim é Jesus. Jesus, para nós levaremos Jesus para a eternidade, porque a vida é eterna e teremos nele um grande amigo inesquecível, porque jamais se cansou de nós, jamais pensou que porque não estaríamos prontos, né, a ouvir, não nos deixou para trás. Deu-nos sempre a esperança que amanhã é um novo dia, uma nova esperança. Vamos lá, Soninha. O Evangelho foi escrito em grego, é o terceiro e mais longo dos 4 evangelhos canônicos, sendo também o mais extenso dos livros do Novo Testamento. Contém 24 capítulos. É certo que alguns evangelhos têm mais capítulos, mas o dele é o mais longo. Em seus relatos estão a vida e o ministério de Jesus, detalhando a história dos acontecimentos do seu nascimento até a sua ascensão. O autor é tradicionalmente... Ixi, acho que eu pulei, né? Não, tá certo. O autor é tradicionalmente identificado como Lucas, o evangelista. Certas parábolas como o filho pródigo e o bom samaritano são encontradas apenas em seu evangelho. A obra tem uma ênfase especial sobre a oração e a atividade do Espírito Santo. A atividade do Espírito Santo, a gente tem que observar que ele está falando da mediunidade dos apóstolos, né, e daqueles que se colocaram como discípulos divinos. Como deve ser o nosso discipulado, porque como aprendiz do Evangelho, também precisamos observar e perceber que também somos discípulos do Cristo. Cada um ao seu tempo, cada um à sua hora, cada um à observância do Evangelho. Sem Evangelho, não dá. A obra tem uma ênfase especial sobre a oração e a atividade do Espírito Santo e a alegria e o cuidado de Deus para com os pobres, as crianças e as mulheres, exatamente os esquecidos por aqueles que tiveram a responsabilidade de nos conduzir a caminho da luz, né, nos preparando para a chegada de Jesus, para que pudéssemos estar mais preparados e ouvir o Evangelho com ouvidos de ouvir, né? Mas eles esqueceram. Isso aí. Lucas apresenta Jesus como Filho de Deus, mas volta sua atenção especialmente para a humanidade dele, com sua compaixão para com os fracos, os aflitos e os marginalizados. E é interessante ele citar isso, porque é exatamente descrever Jesus, porque Jesus era todo amor, né? E conta-nos também um centurião que Lucas encontra quando vai para Galileia, né? Quando ele começa a pensar em Maria, ele ainda não conhecia Maria,
E ele sentiu muito desejo de conhecer Maria, de saber quem o amamentou, quem lhe pegou nos braços, né? E ele chega até a Galileia e um amigo envia uma carta a esse centurião para que ele pudesse auxiliar a Lucas, né? Levasse ele a um bom lugar, que não deixasse ele sozinho pelos lugares, e até mesmo porque ele já era um cristão, para não ser perseguido tão facilmente. E aí esse centurião chega próximo de Lucas, né, no caminho, pergunta quem é ele, e ele se identifica. Ele diz que veio em nome desse amigo. Ai, Lucas pensa, eu queria ir sozinho, queria fazer tudo devagarinho, lugares simples, nada de mordomia, e ele me manda alguém, né? E o centurião leva ele para um lugar onde eles vivem, né? Um ambiente mais tranquilo, onde é mais arejado, tem uma alimentação melhor. E lá eles começam a conversar. Só que Lucas não sabia que o centurião era um cristão, né? Que ele tinha se convertido ao cristianismo. Nem o centurião sabia. Então eles começam a conversar, uma conversa estranha, aí oferece bebida para Lucas. Aí Lucas disse, agora eu não posso dizer que não, vou ter que beber esse troço. Aí toma o aperitivo, né, para se alimentarem. E o centurião diz para ele, beba mais, pensando assim, quanto mais bebida eu der, logo ele dá com a língua nos dentes e diz quem é ele, né? Porque ele poderia pensar que também Lucas ia lá para perseguir, ele não sabia quem era. E aí ele disse que na carta que o amigo dele escrevera, desenhou um peixe, né? Ele escreve tudo que ele pede e no final ele desenha um peixe, que era a maneira que ele se reconhecia, né? Mas até então o centurião não tinha entendido. E ele conversa e ele viu que Lucas não abria a boca. Então o que ele fez? Ele todo trêmulo, já não sabia o que fazer mais, porque ele não ia beber mais, não podia insistir. Aí fez um desenho do peixe na mesa. Aí Lucas ficou animado, ficou feliz, diz que ele ficou vermelho, conta a história. E aí eles começam a conversar. E esse centurião começa a... Aí ele diz que viu Jesus, né? E leva Lucas até uma colina onde ele mostra onde Jesus pregava e ele dali ficava olhando Jesus. Ele não poderia se aproximar, ele era um homem, né? Trabalhava com os romanos. Era um risco se aproximar de Jesus. Mas ele disse, desde a primeira vez que ouviu falar, nunca mais esqueceu. E aí ele disse, uma das vezes que eu estava ouvindo ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, ele disse, agora não tem mais jeito, sou dele. O centurião contando, né? E aí ele fala, eu me lembrei da Sonia quando eu estou lendo o livro. Porque ele falou que desde o momento em que ele apareceu, tudo lá se modificara. O ar era outro. A luz do sol era outra. As plantas. Aí eu comecei a pensar, ele tem razão. E eu comecei a entrar naquela vibração boa, né? Mas ele fala com tanta emoção, ele disse, ali eu já não poderia, né, dizer não ao que eu ouvia. Então ele se converte e também os soldados dele se converteram. Só que isso no silêncio, né? Eles iam o quê? Para Catatumba depois, né? Que eles se reuniam. Ele era desse grupo. Então Lucas fica muito feliz com ele. E dali ele fala, né? Tem jeito, conversei, mas é assim. É o primor da mamãe. Ó, viu? Diz que ouve. E aí é quando Lucas ouve e aí ele conta todas as parábolas que ele ouviu, todos os acontecimentos que ele acompanhou Jesus, ele conta tudo para Lucas, né? Que ele também é uma das fontes, porque ele vai onde ele passa, que ele ouve, tudo ele anota, diz que ele escrevia. Onde ele passava, e aí ele já tinha passado com Paulo, né? Que ele era discípulo de Paulo, tudo ali que Paulo lhe passou, ele escreveu também. Então, todo lugar que ele ouvia, ele escrevia para juntar todos os textos e depois, né, fazer a conclusão. Mas ele disse, eu preciso conhecer Maria. E aí vai até a casa de Maria. Diz que quando chega lá, ele, antes de chegar à casa, que ele não sabia qual era a casa, pergunta a umas moças que estavam numa certa praça. As moças ficaram meio desconfiadas, né? Com quem diz a gente fala ou não fala, né? Aí sorriram uma para a outra e apontou para casa. Ali. Não falou nem que sim, nem que não. Apontou.
E aí ele vai até lá e ele diz com um certo receio, né? Porque ela estava sozinha, ele ia chegar, ela não o conhecia ainda. E ele chega até a casa de Maria, aí não vê ninguém, mas depois ele vê uma pessoa passando. E aí ele bate palmas, a pessoa não vê, ele entra. E aí ele diz: Senhora, eu estou à procura de Maria, a mãe de Jesus. Aí disse que ela contemplou ele, ficou lhe olhando, e ele falou: agora pronto, agora não vai dar. E aí ela diz: sou eu. E ele diz que a voz dela era como música. E ele começou a conversar e contou, né, que ele convivia com Paulo, de todos os caminhos dele. E ele diz para ela: eu precisava conhecer a mulher que carregou Jesus nos braços, que o amamentou, que o ensinou, né? E ele descreve ela como um anjo. Ele disse: é algo muito profundo, é além da sua condição, né, de pensar. Vamos lá que eu vou contar o resto daqui a pouco. Então, de acordo com o prefácio do livro, o propósito de Lucas é relatar o início do cristianismo enquanto procura o significado teológico da história. O evangelista divide seu evangelho em 3 fases. A primeira termina com João Batista, né? Porque ele começa primeiro o prefácio, enviando os textos a um amigo que possa conferir para ver se está correto o que ele escreve. E depois ele continua com o nascimento do João Batista. A segunda consiste no ministério terrestre de Jesus, né? Em todo o mencionato de Jesus, as parábolas, o Sermão do Monte, tudo quanto Jesus ensinou. E a terceira é a vida da igreja, após a ressurreição de Cristo, né? Porque quando Cristo desencarna, pede aos apóstolos que não saia de Jerusalém, que continue, né? E aí ele escreve sobre isso. O autor retrata o cristianismo como divino, respeitável, cumpridor da lei internacional. E quando eu leio internacional, eu compreendo que ele fala do planeta Terra, né? Todo o planeta. Ali ele já percebe que o evangelho de Jesus vai chegar a todos, né? Mesmo diante da condição que eles se encontravam, que teriam que fugir de muitos, que teriam que viver com dificuldade, ele ali já percebeu que o evangelho de Jesus era para todos e ia chegar a todos, e chegou, né? E chega até hoje. Aqui a compaixão de Jesus se estende a todos que estão necessitados. As mulheres são importantes entre seus seguidores. Os samaritanos desprezados são elogiados, e aos gentios é prometida a oportunidade de aceitar o evangelho. E é interessante porque ele também foi um gentio, né? E nessa, eu percebo na sua inscrição do evangelho uma preocupação com os gentios, porque como eles eram excluídos, né, por assim se dizer, mas Jesus dá ênfase para que a gente entenda que eles também são filhos de Deus. Não é porque ele não pertencia ao judaísmo ou a uma outra religião, que eles eram considerados pagãos, né, que eles não eram filhos de Deus, que o momento dos gentios também chegaria. E eu percebo na leitura, isso ainda na minha condição muito inferior de entendimento, que ele tem uma preocupação com os gentios, até porque ele foi um gentio, ele vem de família escrava, né, e conhece toda essa gente. E o que acontece com Lucas? Lucas vem de família simples, né, de certa forma ignorante, alcança, né, a sabedoria intelectual, óbvio, porque tem vantagem, e aí Deus manda auxílio, né, e ele recebe com muito amor e responde ao que Deus lhe pede, e aí ele segue, entende os que estão acima, né, acima numa questão de entendimento, de cultura, né, e os oprimidos, que são os sofredores, que são esquecidos pela sociedade, que deveria cuidar deles. O Lucas consegue compreender a todos. Vamos lá, Soninha. Enquanto o evangelho é escrito como uma narrativa histórica, muitos dos fatos
relatados nele são baseados em tradições orais e anteriores aos evangelhos. De certo que sim, porque até o momento o evangelho ainda não estava formado. O que se tinha? Se tinham escritos, né? Pelos apóstolos, por pessoas que acompanharam Jesus, mas os ensinamentos eram orais, né? Era boca a boca, era a conversa. O que eles aprendiam de Jesus, através das histórias, das parábolas, assim, eles procuravam passar. E a mais moderna... Eu estou aí, Estou. A mais moderna erudição conclui que Lucas usou o Evangelho de Marcos para sua cronologia e uma hipotética fonte que eles deveriam chamar, em vez de fonte que, de Maria, né? Que falta de respeito, né? Fonte que. Aonde existe fonte que, por favor? E ele pode ter usado também registros escritos independentes. Com certeza usou, porque a história conta isso. Era dessa forma que era feito, né? Os homens colocam de uma forma duvidosa, né? Como se, acho que foi assim. Que acho? Não existe acho, né? Aconteceu. A erudição cristã tradicional tem datado a composição do Evangelho para início dos anos 60 depois de Cristo, enquanto a alta crítica data para décadas mais tarde do século I. Como que ele pode ter escrito depois do século I, se ele desencarna mais ou menos por ali, né? Porque a Telho fala que ele deve ter vivido até mais ou menos 84 anos, mas acho que ela é a única escritora que dá uma base de idade para ele, porque quando eu comecei a pesquisa no ano passado, você não encontra data nenhuma de aniversário dele. Então, mas ela, com as pesquisas dela, ela disse que leu mais de 1000 livros, né? E o marido acompanhou ela, auxiliando ela nessa jornada. E o livro passou 45 anos para ser escrito. Quer dizer, foi um trabalho profundo, né? E que deve ser, eu acredito, até muito respeitado pelo devotamento, porque eu vou te contar, né? Os estudiosos da Bíblia estão em amplo consenso de que o autor do terceiro evangelho também escreveu Atos dos Apóstolos. E o público-alvo eram os gentios. O interessante é o seguinte, eles combinam que quem escreveu o terceiro evangelho e o Atos dos Apóstolos foi a mesma pessoa. Eu não sei qual é a dificuldade deles do nome Lucas. Não sei se é o preconceito porque ele era grego, né? Só se era, porque assim, existe você sente nas leituras dos eruditos, dos pesquisadores da Bíblia e do Evangelho, que há uma inquietude com isso, porque foi Lucas o escritor do terceiro Evangelho, né? Tradicionalmente, a data de composição do Evangelho de Lucas é fixada antes dos eventos finais do livro de Atos, entre os anos 59 e 63 depois de Cristo. E eles se baseiam nisso por causa dos ensinamentos de Paulo, né? Eles calculam pela última viagem de Paulo, eles calculam que ele escreveu por ali. Lucas escreveu seu evangelho após reunir as melhores fontes de informações ao seu alcance, né? Isso está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, como afirma em seu prólogo. A introdução da obra mostra que o autor utilizou 3 fontes, várias narrações compostas antes dele, entre elas o Evangelho de Marcos, informações recolhidas junto a testemunhos oculares e tradição oral da pregação apostólica. Esse era o caminho, né, para quem estava naquela época. Conversar com quem esteve com Jesus, né, ver o que se tinha escrito a respeito dele. Mas a fonte melhor de que ele falara foi com Maria, né? Porque Maria narra toda a história para ele desde o princípio, né? Desde a vida de João Batista. Ela começa na gravidez de João Batista. Aliás, na gravidez não, né? Quando Zacarias entra no templo. E ela fala, né? Zacarias era um homem simples, não tinha poderes aquisitivos, mas era um sacerdote. E dali ela inicia a contar e narra toda a história para Lucas. A língua que foi escrito o evangelho é o grego koiné, né? Que era o grego comum falado na época. Seu estilo é literário,
porque Lucas é o único evangelista que era culto, né, que tinha estudos dos evangelistas e dos apóstolos. Só Lucas e Paulo, né? Os dois eram letrados, vamos assim dizer. Seu evangelho divide-se em 3 seções. O prefácio, o capítulo 1, do versículo 1 ao 4, escrito no bom estilo clássico. O restante do 1º e 2º capítulo tem sabor nitidamente hebraico. Por isso que eu falo que ele se preocupava com todas as classes. Ele deixou entrever no seu evangelho, né, um pouco de cada um, para que ninguém dissesse que foi deserdado. Né? Você fala só no estilo de uma língua ou de um povo. Não, ele colocou um pouco de cada um, para que todos pudessem perceber, né, que todos somos filhos de Deus e somos iguais, né, perante Deus. É tão marcante que certo número de estudiosos chegou à conclusão que aqui temos uma tradução de um original hebraico. A partir do capítulo 3, versículo 1, Lucas escreve um tipo de grego helenístico que lembra fortemente a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia, né, do Antigo Testamento. Isso. As citações do Antigo Testamento são comumente tiradas daquelas versões. E normalmente o autor emprega as formas de nomes próprios achados ali. O vocabulário é extensivo e Lucas utiliza 266 palavras, além dos nomes próprios, que não são achados noutra parte do Testamento. O estilo do Evangelho lembra constantemente a Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento. Às vezes sua linguagem contém hebraísmo e outras vezes araísmo. Além disso, sua linguagem é mais semítica. Estes fatos parecem melhor explicar como sendo a reflexão de suas fontes. Eu acredito que nem tanto de suas fontes, mas pelo próprio povo, né? Pela lembrança do próprio povo. Ele não teria necessidade de representar aqueles que falaram para ele, mas o povo de Deus, né? Como fala o Antigo Testamento. A autoria de Lucas. Atos. O escritor deste evangelho anônimo foi provavelmente um gentil cristão. Seja quem tiver sido o autor, ele foi uma pessoa muito bem educada, bem viajada, bem conectada com os eventos do mundo antigo, além de um prolixo leitor. Assim era Lucas. Na época em que compôs o evangelho, ele deve ter sido um autor altamente praticado e competente, sendo capaz de compor numa palavra, variedade de formas literárias, de acordo com a exigência do momento. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos foram escritos pelo mesmo autor. A evidência mais completa vem do prefácio de cada livro, né, que ele escreve a Teófilo que possa corrigir, né, o que ele escreveu. A evidência mais completa vem no prefácio de cada livro. Tá? Ambos os prefácios foram dirigidos a Teófilo, e o prefácio de Atos explicitamente faz referência ao meu livro anterior sobre a vida de Jesus. Está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 1. Além disso, há semelhança linguística e teológicas entre as duas obras, sugerindo que elas tenham um autor em comum. Tanta prova e eles ainda desconfiam. Eles mesmos escrevem, né? Ambos os livros contêm também interesses comuns e referências cruzadas, indicando que elas são do mesmo autor. Os estudiosos consideram os dois livros uma única obra em 2 volumes. Há escritores que dizem que era um livro só, né? E eles supõem que alguém o dividiu, mas que Lucas, quando escreveu um só livro. As passagens de Atos na primeira pessoa do plural é usada como evidência do autor ser um companheiro de Paulo. Mas Paulo testifica isso.
A tradição diz que o texto foi escrito por Lucas, companheiro de Paulo, e nomeado em Colossenses, capítulo 4, versículo do 1 ao 4. Está aí a prova, né? Estou fugindo da cena? Deixa eu ver. Os pais da igreja, o testemunho de Canone Munatori, Irineu, que vai de 170 depois de Cristo, Clemente de Alexandre, Orígenes e Tertuliano sustentava que o terceiro evangelho foi escrito por Lucas. Um dos mais antigos manuscritos do evangelho, página 75, 200 depois de Cristo, traz a atribuição, o evangelho segundo São Lucas, que é a única página que diz que tem a assinatura dele, né? Porque ele não assinava. Uma minoria de eruditos põe a redação do Evangelho entre 37 e 61 depois de Cristo. É o que eu falo. Eles ficam discutindo sobre qual ano, qual tempo, né, em que período, porque o importante está na conclusão, né, na sublimação do Evangelho, e não de quando foi escrito, porque o período aproximadamente a gente sabe que deve ter sido até o século I, porque é quando os apóstolos, os últimos apóstolos, começam a desencarnar, né? Dali por diante, eles não poderiam ter escrito mais. Pode ser uma referência aos sumos... Ah, não, peraí. A minoria dos eruditos põe a redação do Evangelho em 37 e 61 depois de Cristo, sugerindo que o endereço de Lucas para o excelentíssimo Teófilo pode ser uma referência ao sumo sacerdote de Israel entre 37 depois de Cristo e 41 depois de Cristo. Teófilos ben Anunes. Para esses estudiosos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por volta do final do primeiro cativeiro de Paulo, que eu tinha comentado, entre 62 depois de Cristo e 63 depois de Cristo. Por isso o Evangelho de Lucas deve ter sido escrito antes. Lucas seria um indício que este evangelho teria sido escrito antes da Guerra Judaica. Eles acham tanta data, tanta coisa, porque eles vão pesquisar pelos acontecimentos, né? Mas é interessante que são vários grupos, eles deveriam se entender entre si, né? Mas a sensação que dá é que alguém quer ganhar pontos, né? No ano 15º do Império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconide, Lisânia e tetrarca de Abilene. Mande. E aí há um outro manuscrito, na página 4, datada de um período próximo. Não tem atribuição sobrevivente de autoria. De acordo com a opinião majoritária, as provas de Lucas não é o autor do Evangelho, e sim um gentio desconhecido, São Forte. Quer dizer, com todas essas provas, depois de tudo que eles escrevem, eles no final vão me dizer que ainda não há prova que foi Lucas que escreveu o Evangelho. Que importa o nome que ele tinha, né? Eles acham que o autor é um cristão gentil, óbvio, né? Desconhecido. Para eles, o livro de Atos contradiz as cartas de Paulo em muitos pontos, como a segunda viagem de Paulo a Jerusalém para o Concílio de Jerusalém. Paulo coloca ênfase na morte de Jesus, enquanto o autor enfatiza o sofrimento de Jesus. Quanto à data da redação deste evangelho é incerta. A maioria dos estudiosos críticos colocam o evangelho entre 80 e 90 depois de Cristo, embora muitos defendam uma data entre 60 e 65. Eu acredito que essa data de 80 e 90 é muito avançada, né, para escrever, porque você não escreve isso em 2 dias, né? Você leva um tempo, mas que importância também não tem. O evangelho foi escrito antes de Atos dos Apóstolos, óbvio, porque ele escreve primeiro a respeito de Jesus, né? E o Ato dos Apóstolos vem falar a respeito dos atos, né? O próprio nome diz, dos trabalhos que fazia os apóstolos.
Lucas poderia ter coletado grande parte do seu material exclusivo durante 2 anos na prisão de Paulo, em Cesareia Marítima, costa norte de Israel, ao sul atual de Jaffa, que era prisioneiro dos romanos. Essa prisão deve ser datada para anos 57 e 59 depois de Cristo. Nesse caso, a redação do Evangelho de Lucas aconteceu ou durante esse período ou logo depois. Entre 75 e 100 depois de Cristo, a maioria dos estudiosos contemporâneos consideraram Marcos como fonte usada por Lucas. Imagina que poderia usar apenas Marcos, se Marcos foi discípulo de Paulo, né? Marcos não conviveu com Jesus. Ele também foi um discípulo de Paulo. Logo, por ali, eles teriam mais ou menos a mesma situação de conteúdo, né? Já que os primeiros manuscritos contêm porções de Lucas, final segundo século, para início do 3º século, olha isso. Quanto ao destinatário e ao propósito, o Evangelho de Lucas é especificamente endereçado a Teófilo. Lucas, capítulo 1, versículo 3, cujo nome significa aquele que ama a Deus. É o significado do nome de Teófilo. E aí eles acreditam que Teófilo poderia ser um mecena, né? Alguém que banca aquele que não tem condições. Lucas escrevia os livros e ele pagaria os custos desses livros. Se supõe isso. Mas aqui para nós, eu acho que Teófilo era João. Porque o João, quando estava na ilha de Pátmos, ele quando enviava as cartas, ele dizia que foi Teófilo, porque ele não poderia ser encontrado, né? Ele estava como prisioneiro, mas eles não sabiam que ele era João. Só alguns companheiros de João que ali se encontravam com ele que sabia que ele era João Evangelista. Ah, é? Essa parte. Ah, não vale, né, Cláudia? Vamos passando. É a outra encarnação dele, né? Eu não observei essa parte aí, mas é interessante saber. Mas eu já prestei atenção em muitos filmes que o espírito, antes de reencarnar, ele recebe o nome. Os espíritos começam a chamá-lo pelo nome que ele vai reencarnar. Que vai ser o pai dele. Mas tem uma causa ali, não tem não? A gente está falando aqui de João, pessoal. Calma aí. Vai já chegar João. Teófilo, no entanto, era mais que um publicador. A mensagem desse evangelho visava a instrução não só daqueles entre os quais o livro circularia, mas também dele próprio. Aí fala em Lucas, capítulo 1, versículo 4. Deixa eu dar uma falinha para o pessoal que está, né, nos assistindo. Por que tanto falar de Teófilo, né? Porque os eruditos, aqueles que buscam pesquisar, né, o Evangelho, o Antigo Testamento, e eles ficam querendo saber se realmente foi o escritor que o fez. Então ele vai pegando todos os detalhes que eles encontram nos livros, né, e vai colocando dentro dos acontecimentos da época, para ver se encaixa, para ver se era ele, né? E eles têm uma certa coisa com o Lucas. Eles não implicam com o Evangelho de João, eles não implicam com o Evangelho de Marcos, mas com o de Lucas eles implicaram. Mas tudo bem, né? É Deus na obra, não são os homens. Então, o público-alvo do Evangelho de Lucas são os gentios. O fato do Evangelho ser dirigido a Teófilo nem reduz, nem limita o seu propósito. Isso resume tudo, né?
O livro foi escrito para fortalecer a fé de todos os crentes e para reagir aos ataques dos incrédulos, né? E o Evangelho é para isso, é para nos fortalecer, é para que nós não esqueçamos de Deus, né? Que Ele é Pai e que Jesus nos ensinou isso. Jesus nos trouxe um Pai misericordioso, que antes, né? Nós conhecíamos um Pai guerrilheiro, né? Um Pai que ficava de bronca e que nos dava castigo. Hoje a gente tem outra ideia, né? Outro conhecimento do que realmente é Deus, né? E que nós somos filho dele e que ele é um Pai fraterno, bom, pacífico, né? E é o que Jesus tenta nos ensinar para que possamos aprender e colocar essas coisas em nossas vidas, em nosso dia a dia, né? Para que possamos fazer parte um dia, né? Do grupo de amor, de luz, os anjos do Senhor. Eu quero fazer parte. E vamos lá. Foi apresentado para substituir relatórios desconexos e infundados a respeito de Jesus. Lucas queria demonstrar que o lugar ocupado pelo gentio convertido no reino de Deus baseava-se nos ensinos de Jesus. Aqui Lucas fala dele, né? Ele quis mostrar que ele aprendeu e ele queria levar aos outros também, né? Ele, como gentil, aprendeu e todos os gentis iriam aprender e todos no planeta Terra iam alcançar. Queria recomendar a pregação do Evangelho ao mundo inteiro. É isso mesmo. Vamos lá. No prólogo do Evangelho, Lucas é o único com uma introdução formal, no qual ele explica a sua metodologia e seu propósito. No prefácio, o evangelista afirma: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra de Deus. Aí é onde Lucas mostra, né, de que ele, para escrever o Evangelho, ele teve contato com Maria, com os apóstolos e com todos aqueles que seguiram Jesus. Todos não, né? Boa parte daqueles que seguiram Jesus. Ele pesquisou, ele estudou, ele comparou, né? Foi um trabalho profundo, né? Não é a gente pensar em alguma coisa e escrever. Não é assim, não foi assim, né? Lucas teve o seu esforço, teve o seu trabalho e nós devemos reconhecer, como filho de Deus, o seu trabalho de amor. O autor acrescenta que ele também deseja compor um relato ordenado para Teófilo, a fim de que seu destinatário tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Quer dizer, ele manda para alguém que tem conhecimento, né, que conviveu com Jesus, porque a pessoa que ia ler, ele precisava conhecer, né? Ele precisava ter estado com Jesus para saber daquelas coisas, senão de nada ia adiantar, porque ele pesquisa com aqueles que estiveram com Jesus. E aí ele não mandaria o livro, por isso que eu acho que Teófilo era João. De primeiro ele mandou para o João. E aí ele pergunta se está de acordo, né, com o que ele também aprendeu, que seria Teófilo. Quanto à narração do nascimento, Quanto à narração do nascimento e genealogia, Lucas relata a genealogia de Jesus, seu nascimento e anunciação. O evangelista traça a linhagem de Jesus até Adão, indicando um sentido universal da salvação. Quer dizer, para todos os homens, né? A vida continua, nós precisamos nascer de novo. A narrativa sobre o nascimento de Jesus apresenta a conhecida história de Natal, em que Maria e José viajam a Belém para um censo. E essa é a história que a gente conhece, né? Que nos é contada. E, segundo consta, só o Evangelho de Lucas tem essa narrativa dessa forma. Também é exclusivo o nascimento de João Batista. Só ele conta todos os detalhes, né, do nascimento de João Batista. E agora o papel da mulher, né, no Evangelho. Lucas nos traz, nos lembrando, que Jesus colocou as mulheres como também importantes, né? As mulheres, desde o tempo antigo, foram, de certa forma, excluídas, né? Se nós tivéssemos aprendido a trabalhar unidos cedo, saberíamos que homens e mulher são indiferentes,
né? Na questão para com Deus. O que nos diferencia é o sexo. Isso não modifica as atitudes ou as ações que nós podemos ter ou devemos ter, né? E ali Jesus traz fortemente, lembrando aos homens, que é necessário que trabalhemos juntos, né? E aí ele diz, Lucas se concentra no importante papel que as mulheres exerceram no ministério de Jesus, tais como Maria, sua mãe, que trabalhou até o desencarne, Maria Madalena, que trabalha até o desencarne, Marta e Maria de Betânia, que elas eram primas de Jesus, não era? Eles não eram primos? Eu achei que eles eram parentes. Não, né? Acho que era uma amizade tão grande que parecia assim bem... eu achava que eles eram primos. Não são, pessoal, não são primos, né? Eram muito amigos e pareciam ser primos. Estou falando de Marta e Maria, né? E Lázaro. É também o único evangelho que contém a anunciação do nascimento de Jesus e Maria, sua mãe. Está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38. Em comparação com os outros evangelhos canônicos, Lucas dedica uma atenção muito maior para as mulheres e lembra-nos da profetisa Isabel. Lucas, capítulo 2, versículo 36. E os detalhes da experiência da gravidez. Lucas, no capítulo 1, versículo 41 a 42. Também ele relata a discussão de destaques que são dadas à vida de Isabel, a mãe de João Batista e de sua mãe Maria. E é verdade, eles contam detalhes da vida dele, né? Que é um ser de grande importância, né? Porque traz o antecessor de Jesus para preparar o povo, já que tantos foram enviados, né? Mas poucos conseguiram chamar a atenção dos homens para o que realmente deveria ser. Atos é o 5º livro do Novo Testamento e tem 28 capítulos. Seu nome exprime seu conteúdo, mas ele não limita apenas aos 12 apóstolos. Seus principais protagonistas são os 2 gigantes do cristianismo, Simão Pedro, nos primeiros 12 capítulos, e Paulo, nos 16 capítulos restantes. Os demais apóstolos são citados, né, mais vagamente. O que pega pesado mesmo é Pedro, que era a pedra angular do Evangelho, né, e Paulo, com a sua conversão, e que vai converter os gentios. Pedro aparece como instrumento do Espírito, né, por causa da sua mediunidade. Após a sua libertação do cárcere na perseguição de Herodes, ele sai de Jerusalém para outro lugar. Está escrito em Atos, capítulo 12, versículo 17. E só aparece para dar sua palavra decisiva no concílio de Jerusalém, que está escrito em Atos, capítulo 15, do versículo 6 ao 12. E depois some e não se fala mais nele, depois do concílio de Jerusalém. O interesse maior no livro é Paulo. Você sabe que é muito interessante. Quando eu estou lendo Atos dos Apóstolos, a sensação que eu tenho é que Paulo escreve. Aí outro dia meu mentor disse assim, acorda, que Paulo, você já esqueceu, quem escreveu foi Lucas. Eu disse, mas é tão forte a presença de Paulo, é muito forte, que a sensação que eu tinha é que eu estava lá. Paulo que escreveu, que Paulo que... O interesse maior é de Paulo. Foi escrito em grego, pelo mesmo autor do terceiro evangelho, e se apresenta como continuação do evangelho. É por isso que se diz que Lucas escreveu uma obra histórica em 2 volumes. Também foi dedicada a Teófilo e não fala sobre o que vai escrever, e apenas se refere ao que falou na primeira narração. Ele inicia Atos no mesmo ponto em que termina o evangelho, a ascensão de Jesus, que é dali por diante que começa realmente o trabalho pesado dos apóstolos, né? Porque até então era café com leite. Jesus estava por ali controlando as coisas, né? Tudo muito bom. É tanto que quando Jesus comenta do seu desencarne, eles ficam, não, como assim? E nós? Vai ficar como aqui, né? Não, Jesus disse, não, agora é a tua parte, né? Já ensinei, tem o amparo, mas agora é com vocês. Também foi, ele inicia Atos do mesmo ponto que termina, com a ascensão de Jesus.
Atos é a comprovação de que Jesus, lá do seu reino, continua sua missão salvadora, através de seus discípulos, aos quais ele comunicou poderes pelo Espírito Santo. Essa expressão Espírito Santo foi acrescentada com uma das traduções da Bíblia, né? Porque até então era apenas poderes pelo Espírito. E que são esses espíritos? Né? São os anjos de Deus, são os espíritos superiores que vêm auxiliar aquele que está realizando um trabalho divino. Não é à toa, não é sem objetivo, né? Que vem assistir-nos os espíritos de luz. Eles têm objetivo e eles fazem a vontade de Deus. Atos é o livro da atuação do Espírito, né, assim considerado, que foi derramado sobre os apóstolos. E aí ele fala assim por causa da passagem de Pentecostes, que é onde tudo começa, né? Ali eles têm... Antes Pedro já tinha tido manifestação mediúnica, mas coisa muito tranquila, muito simples, né? Que é quando ele pergunta, quando Jesus pergunta a ele, que dizem que é o Filho do Homem, né? E aí ele diz que uns diz que é João Batista, outro que é Elias e outros, né? E você, o que diz? Jesus pergunta para ele. E ele diz, você é filho de Deus vivo, né? E Jesus responde para ele, quem te disse isso não foi tu, né? É através da intuição que tu recebeste. Indiretamente ali ele vai nos colocando a vida espiritual. Quem quer entender, entende. Quem não quer, né, passa por cima. Quanto à questão da autoria de Atos, que já foi objeto de contestação, hoje não há mais dúvidas, por força do que está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, e Atos, capítulo 1, versículo 1. Mas também, principalmente, porque o autor, em Atos, no capítulo 15, versículo 10, entra em cena narrando os fatos como nós. Uma simples palavra faz tanta diferença. Atos termina bruscamente com Paulo e ainda no cativeiro em Roma. Há dúvidas quando e onde ele foi escrito, porém o consenso dos críticos coloca entre 70 e 90 depois de Cristo em Roma. Agora nós vamos falar sobre a edificação cristã. O cristianismo começou a se irradiar no núcleo apostólico em Jerusalém, a Igreja de Jerusalém. Ali foi formado o primeiro grupo. É dessa igreja que o Tiago Menor é o bispo, né? É o primeiro bispo da Igreja de Jerusalém, né? Do primeiro grupo formado pelos apóstolos. Depois de Pentecostes, eles começam a se organizar e começam a formar grupos. Os apóstolos em Jerusalém, que começam as manifestações, né? O trabalho da pregação do Evangelho de Jesus. E eles começam a pregar em nome de Jesus. A escolha de Matias é uma passagem que vem em Atos. Como houve o desencarne de Judas, né, a desistência pelo reino de Deus, pelo seu arrependimento, porque ele fez, Pedro achou que deveria haver um outro apóstolo para ficar no lugar de Judas. Então ele conversou com os amigos, com os apóstolos, e eles chegaram à conclusão que tudo bem, que poderia, né, escolher um novo membro para ficar no lugar de Lucas. E eles escolhem Matias. Eles ficam entre dois... Quem é o outro que eu não consigo lembrar agora? Matias, não consigo lembrar, gente. Eram dois candidatos. Matias e um outro agora que eu não me lembro. Mas eles, através da mediunidade, né, que eles escolheram Matias por causa da mediunidade. O dia de Pentecostes, que a gente já comentou, que é o primeiro ato mediúnico em grupo, né? E nunca houve manifestação tal qual, nem antes daquela época, nem em nossa época, né? As manifestações de tal forma, onde os espíritos falavam todos, né? Na língua do povo que ali se encontrava.
E ali é a primeira promessa de Jesus. E aí eles começam a compreender a sua tarefa. Ainda com muita dificuldade, mas começa o trabalho. Fala também sobre o discurso de Pedro, que é no dia de Pentecostes, onde ele vem falar ao povo, né, sobre os ensinamentos de Jesus e que eles vão continuar a tarefa do Mestre. As primeiras conversões, que são os primeiros cristãos que vão se unir aos apóstolos, como discípulos, né? Porque o planeta é grande, né? Nós somos muitos, e era necessário que cada um se dividisse e fosse para uma parte para levar a palavra de Jesus. A primeira comunidade cristã, que é a de Jerusalém, que a gente já comentou, e a cura de um coxo foi realizada por Pedro e João. Eles foram até a sinagoga fazer pregação, ensinar o evangelho de Jesus, e quando eles estão passando pela porta, havia um coxo que colocavam eles ali todo dia. E ele estira a mão e pede, né, aos apóstolos. E os apóstolos olham para ele e dizem: não temos ouro nem prata, mas o que tem te dou. E os dois juntos fizeram o tratamento, né, através do magnetismo, e curaram este coxo. E este irmão entra com eles na sinagoga, feliz, agradecendo a Deus e se mostrando, porque todos o conheciam. Como ele ficava na porta, todos o conheciam. E ali eles começaram a pregar e dizer que aquele acontecimento foi em nome de Jesus. Não foram eles que realizaram em si, mas foi Jesus, né? E por essa questão, por essa cura e por dizer que foi Jesus que curou o coxo, né, através deles, eles vão para a prisão, todos dois, Pedro e João. Mas eles passam lá uma noite e são soltos no dia seguinte. Essa passagem de Ananias e Safira é uma passagem complexa, né, que se fala em Atos que os cristãos, quando se uniram, eles se juntavam, né? Eu passo a ser cristão, então eu passo a ser parte do grupo. Se eu tenho uma condição melhor, se eu tenho casas, o que eu tivesse, eu vendia e aquele dinheiro era compartilhado com o grupo. E essa passagem de Ananias e Safira ainda não foi muito explicada, não se tem conhecimento, mas se diz que um deles pegou apenas a metade da parte do dinheiro e deu para eles. E o Pedro diz algumas palavras para o Ananias e ele cai duro. Em seguida, diz para a mulher: por que eles estão enganando, né? Porque você pode enganar o homem e não a Deus. Mas é uma passagem que ainda precisa ser explicada e que não é muito clara no Evangelho. Sinais e prodígios realizados pelos apóstolos. Está em Atos, capítulo 5, versículo 12 e 16. Esses prodígios é muito interessante, porque o que o povo fazia, né? De tanto conhecer o trabalho dos apóstolos e que se espalhou tudo a respeito do que eles faziam, então os doentes eram colocados no chão, em muitos lugares, muito espalhados, porque eles não conseguiam atender a todos. Então, o que acontecia? Que eles diziam: quando o Pedro passar aqui, a sombra dele passando sobre nós, a gente era curado. E acontecia, né? Por quê? É fé, é construção, é merecimento, né? São muitas coisas reunidas que nós não temos condições de julgar, mas que Deus pode estar, através da nossa mediunidade, através da intuição, nos orientando, desde que nós busquemos aprender, praticar, ouvir com os ouvidos de ouvir, né? E com os olhos de ver o Evangelho de Jesus. Próximo, Sonia. A prisão dos apóstolos e parecer de Gamaliel. Achei muito interessante essa parte, porque eles são todos presos, porque estão pregando em nome de Jesus. E os sacerdotes e os saduceus, eles ficaram possessos, né? Porque Jesus desencarnara, eles acharam que matando o homem mataria a ideia. E aí, continua o trabalho de Jesus, eles não acreditaram naquilo.
começa a persegui-los, né? E levam todos para a prisão. Gamaliel chama a atenção deles, né? Gamaliel era o instrutor de Paulo de Tarso, o qual ia ficar em seu lugar, né? Ele era... Gente, esqueci. Mas não era isso que ele ia dizer. Ele era doutor da lei. Como que chamava os doutores da lei? Fariseu. Era isso que eu queria dizer. Porque o que se tem de fariseu é pessoas não muito boas, né? E Gamaliel era uma alma muito interessante, porque no meio de todos aqueles lobos, né? Ali saía uma alma limpa. Então, o que faz ele? Ele chama a atenção dos sacerdotes, dos saduceus, e diz para eles: olha aqui, se vocês estão preocupados com isso, prestem atenção. Se for coisas de homens, logo acabarão, logo cessarão, isso não vai em frente. Estão preocupados por quê? Né? E se for coisa de Deus, não tem quem desfaça, não tem quem tire do caminho. E aí eles recuaram, que fazem? Manda soltar todos da prisão, né? E é interessante o Gamaliel, porque os sacerdotes, conta o Emmanuel, né, em Paulo Estevão, que eles começaram a pedir para ele, né, para prender os apóstolos. Isso eles já estavam na casa do caminho, tudo. Mas começaram de tal forma que incomodou Gamaliel. O que ele fez? Ele disse: eu vou conhecer esta casa, eu vou conhecer este apóstolo, que eles falavam muito de Pedro, né? Porque Pedro era o condutor, né? Era a pedra angular. E aí ele disse: eu vou conhecer. E um dia ele foi na casa do caminho. Aí chegando lá, o Pedro recebeu muito bem, mostrou a casa, mostrou os doentes, mostrou o trabalho que era feito lá. E o mais interessante foi ele ter encontrado um amigo lá dentro, o Gamaliel. Uma pessoa que já teve muitas posses, né? Que era de condição, e quando ele viu aquele amigo, ele se compadeceu e disse: mas por que você está aqui? Aí ele disse que a família tinha o abandonado, tiraram tudo que ele tinha, ele ficou doente. Quando ele ficou doente, ninguém quis cuidar dele, jogaram ele na rua. E aí ele disse: eu estava na rua e os apóstolos me recolheram, me trouxeram para aqui, me tratam, me dão remédio e alimento. Ali fechou, porque se ele já não tinha problemas com os apóstolos, dali em diante ele já estava certo que era coisa de Deus. E aí Pedro dá umas escrituras para ele que os apóstolos tinham escrito a respeito de Jesus, e ele leva com ele. E aí ele se afasta do sinédrio, Paulo assume, né, e ele leva esses escritos para um lugar distante, onde ele montou uma tendinha lá e ficou lá. Ele disse: vou me aposentar e quero estudar esses textos com mais profundidade. E é lá que Paulo, quando precisa, encontra ele, né? Ele é um grande instrutor e guia de Paulo. A instituição dos diáconos era alguns discípulos, né, que eles preparavam para os auxiliar. Eles eram chamados de diáconos porque eram os que serviam à mesa. Era o que significava, essa palavra em grego significava os que auxiliavam à mesa. Mas depois dessa instituição, eles tiveram outra conotação, que na verdade eles eram um ajudante e logo eles passavam a discípulos, né, que eles estavam aprendendo e iam formando mais grupos. Fala também de Estevão, o primeiro mártir, né, no capítulo 6 e 7. A primeira perseguição à comunidade da igreja cristã. E aqui o que acontece? Os homens têm atitudes muito interessantes. É como Gamaliel disse: se as coisas são divinas, elas crescem. Pode o homem fazer o que quiser. Se não é, ela morre. Porque você precisa ter força, ter vontade, né, ter atitude. Eles, com essa perseguição, o que aconteceu? Os apóstolos se espalharam. E nessa situação que eles se encontraram, eles acharam mais maneiras de pregar. Porque eles pregaram a outros povos, porque eles estavam ali em Jerusalém. E aí eles começam a sair, né, por outras cidades, pregando o evangelho de Jesus. Na verdade, eles ajudaram, achando que perseguindo, tumultuando, ia distorcer, né, o caminho dos apóstolos. Pelo contrário, eles ajudaram, porque aí eles começam a pregar em outras cidades. As conversões na Palestina,
né, e na Samaria, que é onde havia muitos gentios, havia muita concentração de gentios, e os samaritanos eram muito fechados, muito reservados. Simão, o mágico, era um médium que enganava as pessoas. E ele, quando conheceu os apóstolos, ele ficou maravilhado. Ele disse: o que é isso? Isso existe. Quer dizer, eu engano, mas vocês fazem de verdade. E aí o que acontece? O Pedro batiza ele, né? E ele começa a acompanhar Pedro. Só que um dia, ele chega para Pedro e diz assim: quanto você quer para me ensinar essas coisas, para me dar esse poder? Ah, o Pedro ficou virado. Nossa Senhora, Pedro disse: o quê? Você não tem parte com Deus. Quer dizer, não está pronto ainda, né? Não percebe que isso aqui é um trabalho de caridade, de amor? Como que eu quero comprar o que é divino? Né? E aí foi uma lição grande. Só sei que ele teve que ir embora porque o Pedro ficou louco com ele. E eu achei interessante essa passagem de Filipe e o eunuco. Eu já tinha lido várias vezes, mas não tinha entendido que os dois estavam em desdobramento. O eunuco era um funcionário de alto escalão. E ele lia as escrituras. Só que ele lia, mas ele não entendia. E aí um dia o mentor de Filipe diz: Filipe, vai até o eunuco e ajuda ele. E aí o Filipe se aproxima, ele está numa carruagem. Está lá lendo a passagem de Isaías. E Filipe se aproxima dele e diz: ah, você está lendo a Bíblia? Eles não chamavam de Bíblia, né? Eles chamavam de Torá. Ele disse: ah, eu estou, mas eu não entendo nada. Aí ele explica para ele a passagem de Isaías. E aí some os dois, só depois que Filipe entende que ele foi em desdobramento auxiliar o eunuco. E eu já havia lido várias vezes e não tinha entendido. Só ontem que eu percebi isso. E as últimas referências de Atos dos Apóstolos é a Pedro. Opa, agora nós vamos entrar no Evangelho de João. Oi, diga. Eu falei que eram os pagãos ou que não professava a religião judaicas, né? As religiões não, que era uma só, a religião judaica. Não é isso? Tá. Mas é interessante porque o João chama a atenção de Pedro para isso. Mas como Pedro era o mais velho e o mais... Assim, como que Jesus tivesse colocado como condutor, então eles obedeciam. Mas João chega a falar disso com o Pedro. Nós estamos falando a respeito dos gentios, que os apóstolos, a princípio, não queriam converter os gentios, né, porque eles, a princípio, eles ainda estavam ligados à religião judaica e alguns atos eles continuavam realizando. E aí há o encontro de... Aliás, é o Concílio de Jerusalém. É para resolver isso, né? É que eu não vi a palavra concílio ali. Acho que eu não escrevi. Falei? Então, é no Concílio de Jerusalém que eles resolvem essa diferença e Paulo diz, não, né? Nós temos que ensinar o cristianismo e nós não precisamos, né, da tradição judaica para realizar o cristianismo. O cristianismo é puro, né? É divino. Não que os judeus não sejam divinos, são, mas as suas atitudes exteriores que não são, que não têm necessidade, na verdade, né? Então, nós vamos entrar agora na vida e obra de João, né? João, o evangelista, foi um dos 12 apóstolos escolhido por Jesus. Era o mais jovem entre eles, junto com seu irmão e Tiago. Foram convidados a seguir Jesus, né? O irmão dele era o Tiago maior e João era muito jovem quando começou a acompanhar Jesus, né? Segundo aulas de Soninha, ele tinha por volta de 15 anos quando ele começou a acompanhar Jesus, né? E Jesus tinha grande amor por João. Ele é o autor do 4º e último evangelho canônico
canônico quer dizer divino, né? Mas isso não foi uma divisão de Jesus, foi dos homens, para que os outros textos não pudessem chegar até o povo, né? Eles desconsideraram e consideraram apenas os 4 evangelhos que eles chamam de canônico, para dizer que é divino. Escreveu também a primeira, segunda e terceira epístola de João, óbvio, segundo João, foi ele que escreveu. Foi o discípulo amado de Jesus, foi o único apóstolo que acompanhou Jesus até a sua morte. Ele ficou com Maria, né, e as outras mulheres que ali ficaram junto a Jesus, próximo à cruz, onde... Deixa eu falar mais para frente, senão eu vou adiantar a aula. E em seu evangelho, João menciona que antes de Jesus morrer, confiou Maria aos seus cuidados, né? De Jesus para Maria e João: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Lembrando de quê? De que todos nós devemos cuidar uns dos outros, né? Nós, seres humanos, nós criamos muitos preconceitos. E é isso que afasta um homem do outro, né? Supondo nós sermos diferentes uns dos outros. Que importa se somos negros, se somos brancos, amarelos, índios? Somos filhos de Deus. É necessário colocar isso em nossos corações e em nossas atitudes, né? É necessário quebrar os nossos preconceitos. Jesus deu exemplos inúmeros, né? Onde ele fala, por exemplo, ele está em casa de Pedro, né, auxiliando os doentes, pregando, e chega sua mãe e seus irmãos para buscá-lo, e alguém lá fora diz: olha, seus irmãos e sua mãe estão aqui para te buscar, eles estão te chamando. Jesus disse: não, minha mãe e meus irmãos são todos aqui, né? Porque uma hora eu estou mãe, uma outra hora eu estou filha, né? Então, nós trocamos de lugar quando necessário, para que possamos aprender. Pode passar, Soninha. Soninha? Boa. De acordo com o Atos dos Apóstolos, quando João acompanhou Pedro na catequese dos samaritanos, quer dizer, na conversão, né, foi convencido a desistir da imposição de práticas judaicas aos neófitos cristãos, aos novos cristãos. E faz sentido, porque Jesus em nenhum momento, né, ensinou práticas exteriores. Tudo que ele nos conduziu foi ao coração, né? Foi ao que é do espírito, que vem dos mais profundos da alma, que a gente ainda não tem uma compreensão mais sublime, né? E é ali que ele estava despertando os nossos corações, o nosso entendimento para o amor, para a caridade, e não para as práticas exteriores que nada dizem, né? Outro dia eu fui até um centro espírita e lá eles ainda têm manifestações exteriores, né? Utilizam velas, utilizam outras coisas. E eu estou lá sentada conversando com meu mentor e disse: esse centro já tem uma certa evolução, ele já tem um certo conhecimento, por que ainda a necessidade das práticas exteriores? Ele disse: porque muitos dos que vêm aqui ainda não compreendem, têm necessidade das práticas exteriores, tanto o encarnado quanto o desencarnado. Então, aos poucos, esta casa vai se modificar, mas por enquanto aqui ainda é necessário essas atitudes. Eu falei: tudo bem, não estou criticando, só queria entender, porque cada um leva da maneira que consegue entender, né? Porque na verdade é a maneira que consegue entender. E aí assim ele me falou, eu digo: tudo bem. Mais tarde, João esteve fortemente ligado a Pedro nas atividades iniciais do movimento cristão, tornando-se um dos principais sustentáculos da igreja de Jerusalém. O João foi um apóstolo muito doce, né? E conseguia trazer aos outros
as lembranças dos ensinamentos de Jesus. O pavor dos apóstolos, quando Jesus desencarnou, foi muito grande, né? Até porque eles se sentiam desamparados. Mas não era verdade, não havia desamparo. O que havia era muita movimentação e eles não sabiam ainda como se conduzir, né? As perseguições, a morte de Jesus e entender o desencarne de Jesus. Né? Era preciso entender para poder começar o seu trabalho com mais tranquilidade. Mas o trabalho vai, porque é de Deus. Foi o principal apoio de Pedro no dia de Pentecostes, né? Ele que auxilia Pedro com seu discurso. Pregou na Ásia Menor, especialmente em Éfeso, onde teria encerrado o seu ministério com morte avançada. Durante o governo Domitiano, foi exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, onde escreveu o livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Domitiano foi um imperador, né, doente, porque ele se considerava Deus, se intitulava Deus. Em verdade, o que a gente pode analisar, vendo a vida hoje, é que foi um menino esquecido pelo pai, onde o pai valorizava mais o irmão mais velho e não observava o seu filho. Essa questão de Domitiano a gente pode ver hoje em nossas comunidades, em nossos lares, né? Não é tão diferente. A diferença é que ele não se intitula Deus, né? Mas o Domitiano tinha em suas mãos um poder temporário, né? Que ele recebera por direito, por ser filho de imperador, ele teve direito. E ali ele comandou muitos desastres, né? Ele deslocou muitos funcionários importantes e por isso o levou à morte, né? Porque quando a gente não faz amigos, a gente faz inimigos. Precisamos ser justos. Temos dificuldades com a justiça? Temos. Temos porque somos muito imperfeitos. Mas é necessário que busquemos em nós, né, os exemplos divinos. E exemplo não nos falta, só nos falta boa vontade. É preciso acrescentar. João esteve várias vezes na prisão, foi torturado e exilado na ilha de Patmos, até que o cruel imperador Domitiano fosse assassinado e o manso imperador Nerva chegasse ao poder em Roma. Agora vamos falar um pouco do Evangelho de João. E João inicia o seu Evangelho falando da palavra divina. Ele fala, no princípio era o verbo, né? Porque o verbo é a palavra e a palavra tem vida. Nós precisamos compreender o poder da palavra. Nós utilizamos, infelizmente, as palavras em momentos errôneos, de maneiras errôneas, né? E as palavras nós devíamos ter cuidado de pronunciá-las, né? Porque o verbo é de Deus e os homens têm que aprender a conviver com o que é de Deus. E ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo era a luz verdadeira. E o verbo estava com Deus, que ilumina todo homem. Ele está falando de Jesus. E o verbo era Deus. Ele vinha ao mundo. No princípio ele estava com Deus. Ele estava no mundo. Quer dizer, ele estava encarnado, né? Ele vem das hierarquias de anjos para o nosso planeta nos auxiliar. Então ele estava no mundo. Tudo foi feito por meio dele. E o mundo foi feito por meio dele. Quer dizer, na construção do planeta que ele participara junto com Cristo. E sem ele, nada do que foi feito, e sem ele, nada foi feito. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio aqui, nos ensinou, nos mostrou o caminho, e o que nós fizemos? Crucificamos o Cristo. E hoje, depois de mais de 2000 anos, vivemos agarrados à cruz. Porque consciência pesada. Mas larga a cruz porque Jesus é livre e é vivo e trabalha até hoje. Vamos trabalhar com ele, vamos modificar esse pensamento, né? O que foi feito nele era vida. Veio para o que era seu.
E a vida era a luz dos homens, e os seus não o receberam. O que a gente fez? Nós recusamos o amor mais sublime que nós podemos ter conhecido, né, na nossa evolução, na condição que nós nos encontramos. Nós jamais sentimos tal amor tão próximo, até mesmo por causa da nossa evolução. E a luz brilha nas trevas, mas a todos que o receberam, mas as trevas não o compreenderam. Deu o poder de se tornar filhos de Deus. Houve um homem enviado por Deus aos que creem em seu nome. Seu nome era João Batista. Ele não foi gerado nem do sangue. Ai, engoli alguma coisa ali? Ele não foi gerado nem do sangue. Este veio como testemunha, né? Essa passagem está falando de João Batista agora, que vem anteceder a passagem de Jesus, porque era preciso que despertassem os homens, né, para o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Então, João ensinava que se arrependesse, né, dos seus pecados e começasse de novo. E aí ele batizava com água, mas ele disse que aquele que vinha após ele ia batizar com fogo, né? Mas não é fogo de queimar, não, né? É a renúncia, é a nossa boa vontade, né? Excluindo de nossas vidas as nossas imperfeições. Este veio como testemunha, nem de uma vontade da carne, para dar testemunho da luz, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. E aí ele está falando de Jesus que encarnou. E habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que ele junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, pois de sua plenitude todos nós recebemos, graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único, que está voltando para o seio do Pai. Este o deu a conhecer. Eu acho que você pegou o slide errado. Tem dois. Você pegou um que está escrito assim: é o verdadeiro que ela fez. Tinha dois. Pausa, pessoal. Pausa aqui com os slides. Um momentinho só. Uhum. Só que o ano passado, aí eu fui até Lucas, né? Diga. Mas isso acontece comigo, né? A Cláudia está comentando que no primeiro dia de aula a Soninha trouxe essa passagem de João, né? E aí ela disse que hoje soa diferente para ela. E é verdade. Cada vez que você lê parte do Evangelho, você vai perceber coisas diferentes. Porque é o acrescentar, porque você está buscando, né? Mas observe isso em você. Porque não tem a passagem que diz: o que tem se lhe dará, e o que não tem, até o que tem, perderá. Porque o que tem interesse e buscar, Deus lhe acrescenta, né? Mas aquele que nada quer, o que acontece? Ele vai esquecer o pouco que ele tinha. Não é que Deus tira do homem, né? O próprio homem esquece. Por que o Evangelho? Para a gente lembrar de Deus, né? Por que os apóstolos precisaram escrever? Ele disse: não, eles vão esquecer, né? Isso com o tempo, de boca a boca, vai chegar uma história diferente no final. Então, é necessário, né, que escrevamos para que eles não se esqueçam dos ensinamentos de Jesus. Então, por isso que o homem perde o que tem, porque ele se esquece, né?
Ele esquece de Deus. Alguma pergunta mais? Camila, faça uma pergunta, querida. Camila deu um sorrisinho legal para mim aqui, ó. Alguém mais? Quando ela envia, Sonia, ela coloca assim, como o verdadeiro. Os slides verdadeiros. A Cláudia, foi ela que enviou. Sermão. Você quer abrir o... Dá para abrir o e-mail? Então abre o meu aí. Pausa, pessoal, para um cafezinho. Nós perdemos os slides. Mas tudo bem. Aproveita, né? Se bem, Sonia, que a gente poderia... Eu trago no pendrive para você alguma coisa. A gente poderia fazer algum outro questionamento, alguma pergunta. Não sei, falta 15 para as 10. Não sei se vale a pena. É que eu puxo do e-mail, né? Mas eu ainda ia trazer. E aí eu esqueci de pedir para a Camila passar pro... eu puxo eu ponho lá e eles abrem todas as aulas para mim, tudo juntinho. E aí eu vou estudando. Pergunta aí, pessoal, alguma coisa. Não, por quê? Ah, entendi. E ele se comunica como? Nós estamos falando aqui do Ian e do Felipe. As comunicações dos meninos. Não, põe ele assim, se você colocar ele assim, não abre todos os slides. Abre aí, oficina do PAN, @gmail.com. Tirou? Mas esses são os novos, não? Vamos, Camila, faça uma pergunta. Vamos, meninos. Vocês aí atrás. Você está muito quietinha. Felipe, você. Oi, não, Felipe, pergunta. Eu não sei cantar. Ficou todo mundo sem palavra, pessoal. Show? Pronto, tá show.
Já achou? Já encontrou já. Bom, pessoal, vamos aqui. Vamos, então, as palestras de amanhã, no capítulo 20. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Olha aí, essa é para nós, hein? E o palestrante vai ser o Evandro, né? Ele é um professor. Ele trabalha em um centro espírita no Tatuapé. E a palestra vai ser lindíssima. Estudem o capítulo e ouça amanhã a nossa palestra, né, às 20 horas. E agora voltou às aulas. Vamos lá. Só vai até o 29 o seu? Então eu tenho que trazer no pendrive. Então, ou passar para você para o seu e-mail, né? Mas eu sou uma pessoa de muita atitude, porque eu ia fazer isso e não fiz, né? Mulheres, fala mal não, que Jesus falou bem, hein? E as mulheres juntas é o melhor, pessoal. Acorda, menina. A Claudinha está pedindo para vocês acordarem. Pessoal, a pausa aqui foi grande e deu tempo de dormir. Olha aí que foto linda de João. Aí ele já estava velhinho. Mas eu acho, quando as fotografias dele, os retratos eles com certa idade, eles são muito parecidos, porque todos tinham muita barba, né, comprida, os cabelos, muito semelhantes. Eu parei depois da passagem do Evangelho. É? Já falei das epístolas. Esse aí tá bem... Não, é que eu acredito que aquele lá eu não tinha passado a limpo. Na verdade, a gente tinha que repetir a passagem. Eu achei que estava faltando alguma coisa. Tá vendo que o texto é bem maior, né? Sim, mais completo, mais correto, para melhor dizer. Isso, aqui a imagem de um papiro, né, que representa parte do fragmento do antigo manuscrito do Evangelho de João, datado aproximadamente 125 anos depois de Cristo. E agora nós vamos falar sobre as epístolas de João, né?
João deixou 3 epístolas, cuja literatura doutrinal se assemelha ao conteúdo do seu evangelho. E é muito interessante mesmo, porque as epístolas do João, quando você vai ler, a sensação que você está lendo é que você está iniciando o evangelho dele, né? A finalidade da epístola é combater as heresias, né? Exortar os discípulos a serem fiéis à doutrina do Cristo, o que estava acontecendo naquela época. Muitos eram os que diziam pregar em nome de Jesus, porém os ensinamentos não condiziam com o que Jesus ensinou, né? Então o que João fez? Começou a escrever carta para fortalecer os que tinham se convertido, né? E para combater aqueles que ensinavam heresias e diziam que estavam ensinando em nome de Jesus, e não foram aquelas coisas que Jesus ensinava. Então era preciso preparar os homens, né? Os apóstolos, os discípulos novos, e combater aqueles que não estavam fazendo um trabalho digno e desrespeitando os ensinamentos de Jesus. A primeira epístola de João não diz a quem é endereçada, porém o assunto discutido era corrente em Éfeso, nesse tempo. Havia um falso mestre chamado Cerinto, e ensinava a doutrina conhecida como gnosticismo. Na segunda, João elogia alguns membros da igreja por andarem na verdade e ademoesta-os, a guardarem o mandamento de amarem-se uns aos outros. Quer dizer, numa carta ele combatia, né, a heresia, e na outra ele fortalecia os discípulos de Jesus para se manterem, né, dentro dos ensinamentos de Jesus, e não buscar outras coisas que não fossem os ensinamentos do mestre. Pode ir, Sonia. A terceira epístola de João é endereçada a Gaio. No capítulo 3, a terceira carta de João, capítulo 12. E uma repreensão a Diótrefes. O Diótrefes era um discípulo, né, formado por eles. Mas o que acontecia com esse discípulo? Ele estava preferindo alguns irmãos, né? Então, uns irmãos chegavam e ele dizia: esse não vai trabalhar porque não condiz, né, com os ensinamentos. Mas não era isso a verdade. A verdade é que ele estava permitindo que o seu orgulho subisse a sua cabeça, né? Ele não estava ensinando a humildade, a caridade. Eu acredito o seguinte: se nós participamos de um grupo, né, e alguém desse grupo está errando, alguém tem que chegar, conversar, colocar, né, e ver qual é a dificuldade. Porque às vezes as pessoas não sabem se expressar, né? E ele, o que ele fazia? Ele estava escolhendo irmãos, esse sim, esse não. E não é esse o trabalho de Jesus. O trabalho de Jesus é chamar a todos os homens, né? E não escolher aquele pode e esse não. Não. Na minha casa há muitas moradas, e há moradas para todos, né? Eu não vou dizer que o outro não entra. Eu preciso me modificar, eu preciso me melhorar, eu preciso. Mas é necessário que às vezes alguém me instrua, que alguém, né, me oriente, porque eu não nasci sabendo. Embora as leis divinas estejam no meu perispírito, esteja contido em mim desde o meu nascimento, desde que Deus me criou. Mas é preciso que homens peguem na mão de homens, né, e os levem. Então, o João elogia a Gaio, porque Gaio tinha humildade e estava mantendo o trabalho que Jesus ensinara, né, pela sua felicidade em geral, e especialmente pela sua ajuda àqueles que pregam o Evangelho. Ao mesmo tempo, condena as ações de Diótrefes. É Diótrefes? Eu escrevi errado embaixo, né? Diótrefes. Que rejeita certos irmãos que chegaram, mas recusou-se a permitir que alguém o fizesse. Quer dizer, ele estava recusando os que queriam ser convertidos, né? Porque na visão dele não era merecedor. E quem somos nós para julgar que o outro não tem o direito, né? De forma alguma. E aí não condizia com os ensinamentos de Jesus. Pelo contrário, Jesus abraçava todos, amparava, né? Se você quer, vem.
Agora, se você não quer, ninguém vai insistir, né? É colocado. Mas é o direito de escolha e nós de compreendermos aquele momento é o momento dele. Vamos lá, Soninha. João e o Apocalipse. Parar aí? Tá, então vamos parar em João e o Apocalipse. Mas é muito interessante porque quando eu comecei a preparar essa aula, eu tinha pavor. Como que eu ia falar do Apocalipse? Eu nunca tinha lido o Apocalipse. E o meu mentor, quando eu era criança, ele disse para mim, por que você não leu o Apocalipse? Eu falei, não tenho interesse no Apocalipse. Não, eu já tentei ler, mas é tanto bicho, tanta coisa, tanto simbolismo, que eu falei, assim, vamos dizer que eu não achei graça diante do Apocalipse. Ele disse, você tem medo? E eu ficava brava quando alguém dizia para mim, quando eu era criança, que eu tinha medo. Eu falei, você quer ver? Aí li, falei, tá vendo que eu não gosto? Que eu não me situo, né? Então eu lia Lucas, eu li muito Mateus. Depois que eu comecei a ler Lucas, esqueci Mateus. Mas eu não lia, eu vim ler o Evangelho de Marcos agora, né? E João, que é a coisa mais linda desse mundo. Gente, a gente não falou do Evangelho. Falei? Nossa, foi tão rápido que eu nem vi, pessoal. Né? E aí, como eu estava falando, eu estava com medo, né? Como que eu ia falar, tal. Aí chega o doutor Adolfo no meu mental e diz assim, preste atenção. Eu disse, senhor, você acabou de ler uma mensagem. É verdade, eu li uma mensagem. Ele disse, agora você está lendo Paulo. Eu disse, eu estou lendo Paulo. Ele disse, é outra mensagem. E tudo isso nada mais é do que igual ao Apocalipse. Não tem mistério. Aí eu fui lá, li tudo, agradeci, mas eu estava empavorosa, eu não sei porquê, mas eu estava, né? Eu achei que eu não ia conseguir falar do Apocalipse. Mas graças ao nosso mentor, nosso irmão, doutor Adolfo, o qual eu tenho muita gratidão, né? Doutor William, doutor Napoleão, saudade, né, doutor Napoleão, né? Sumiu. Não? É mesmo? Mas ele passou um tempo sem vir, né? Não? Então sou eu que estou ausente. Não é o doutor Napoleão, pessoal. Vamos fazer a prece, então? Vamos, neste momento, fechando os nossos olhos físicos, permitindo que o nosso espírito sinta a compaixão, sinta o amor que somos envolvidos neste planeta, através da bondade e misericórdia de Jesus, ao qual ouve a Deus e faz a sua vontade. Estamos aqui, irmãos, em busca de conceber essa misericórdia, esse amor, entendimento e compaixão, uns para com os outros. Peçamos a Deus nosso Pai, nesta noite, o perdão das ofensas. Pedimos também que perdoe aqueles ao qual nós fizemos males. Perdoa-nos, Senhor, a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento. E nesta noite nós agradecemos a toda a espiritualidade, a todo o amparo recebido, a presença dos encarnados e desencarnados, a presença de todos aqueles pensamentos que combulgam em nome de Jesus. E em gratidão nós rogamos a nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, como devemos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus.